No livro de Provérbio, o escritor escreveu que há amigos mais chegados do que irmão. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você, família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, mais um devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 26 de março de 2025. Nós estaremos aprendendo hoje aqui sobre a sala de contagem. Estou no horário do meu almoço, então vou aproveitar aqui e vou fazer o devocional. No Nordeste da Espanha, criou-se uma bela maneira de se fazer amizade, de se ter comunhão. Naquela época, quando eles faziam a colheita dos trigos, faziam as colheitas que eles tinham que fazer na roça, eles fizeram uma sala. A sala se chamava sala de contagem. Naquela sala, eles começavam a contar, a pesar aquilo que eles tinham coletado, que tinham feito a colheita. E naquela sala eles começavam batendo papo, conversando, e ali surgiam novas amizades. A ponto que, se alguém quisesse desabafar ou conversar com alguém, abrir a sua vida, fazer uma nova amizade, era para lá que eles recorriam. Recorrendo a isso, o escritor do nosso devocional de hoje, ele recorre à Bíblia Sagrada e ele traz a amizade de Jonatas com Davi. Que amizade tremenda era a amizade de Jonatas com Davi. A Bíblia diz que Jonatas era filho do rei Saul. Ele era a pessoa que estava suscetível ao rei, ao cargo de rei. Ele era o próximo na linhagem do rei para assumir o reino de Israel. Porém, a Bíblia diz que a amizade dele com Davi foi uma amizade tão grande que ele compreendeu e entendeu através da amizade, e o que ele via Deus fazer na vida de Davi, ele entendeu e compreendeu que Deus havia tomado o trono dele por causa do seu pai e tinha entregue a Davi. E os dois desenvolveram uma amizade tão grande que Jonatas deu a Davi a sua espada, deu a Davi a sua veste e deu a Davi o seu colete, deu tudo a Davi. Que amizade tremenda, não é mesmo? Aí uma pergunta para nós: e você? Você tem amigos? É muito difícil ter amigos e mais difícil ainda ser amigo, não é verdade? Mas nós precisamos de ter bons amigos, nós precisamos de desenvolver amizade. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu preciso de amigos que me ajudem a chegar ao céu, me ajudem a levar para o céu. Eu preciso de amigo que me corrija quando eu estiver errado, me corrija se eu pecar, quando eu pecar. Eu preciso de amigos que olhem para mim e dizem assim: olha, Eliésio, eu te conheço de tanto tempo, você está errado fazer isso, isso e isso, o caminho que eu te conheci é esse aqui, é o caminho da vida. Eu quero ter amigos, irmãos, que me apontem o caminho do céu. Eu quero ter amigos que me corrijam, que me chamem a atenção se eu estiver falhando, se eu estiver pecando, porque o meu intuito é de chegar um dia nos céus, é de morar nos céus. Eu não sou crente, irmão, para passar tempo na igreja. A gente não se priva de algumas coisas para nada. Então eu preciso de amigos que me cerquem e me apontem o caminho dos céus. Canaã é logo ali. E você, tem amigos? Nós precisamos ter amigo, precisamos cercar-se de amigo. A Bíblia diz que mais vale um amigo do que mais um amigo na praça, diz aí, do que dinheiro na caixa. Precisamos desenvolver amizade sincera. Por isso que nós citamos logo no início o provérbio que diz que há amigos mais chegados que irmão. Mas vamos lá. Agora vamos para o livro de Josué, capítulo de número 22, 23, 24. Hoje, mais uma vez, nós terminaremos o livro de Josué. Josué hoje abençoa as tribos de Ruben, as tribos de Gade e a meia tribo de Manassés. Lembra daquelas tribos, aquelas 3 tribos, ou 2 tribos e meia, que ficaram aquém do Rio Jordão. Só que Moisés já deu a terra deles, deu tudo para eles, só que eles tinham que atravessar o Rio Jordão e ajudar o seu povo, o povo de Israel, a lutar e a ganhar a terra. Então eles fizeram isso, foram homens, foram fiéis à sua palavra, fizeram. Então Josué agora chama eles, abençoa e diz para eles: agora vocês podem voltar em paz para a terra de vocês, porque vocês fizeram aquilo que haviam prometido. Deus abençoou, Deus já nos deu essas terras, então vocês podem voltar para as suas cidades, para as suas tribos. E é uma advertência dele, ele diz: agora vocês têm que seguir o plano do Senhor, sigam o plano de Deus. Aí a Bíblia diz que aquelas 2 tribos e meia voltam, só que quando eles chegam na divisa do Rio Jordão, eles preparam um altar, eles levantam o altar. Quando eles levantam o altar, as outras tribos de Israel descobrem: olha, os irmãos levantaram o altar,
Vamos se preparar, vamos guerrear contra eles. Eles não podem levantar um outro altar. Por quê? Porque não existe dois deuses, só existe um Deus. E esse Deus que existe, que é o nosso Deus, ele escolheu um lugar que é Siló para ser adorado. O sacerdote está aqui, o povo está aqui, então não pode haver dois altares, porque só existe esse sacerdote, só existe o povo aqui, os levitas estão tudo aqui. Então está errado. Vamos lá, porque se deixarmos esse povo levantar um altar e a um outro Deus, como é que vai ficar a situação? Deus vai se levantar, vai se irar contra nós, vai nos destruir. Aí a Bíblia diz que eles foram lá, as 9 tribos e meia, mandaram o sacerdote Eleazar junto com algumas pessoas que eram os líderes, e chegaram lá e reclamaram: por que vocês fizeram um altar? Esse altar é para adorar um outro Deus? Que negócio é esse? Você não sabe que os nossos pais eram idólatras lá do outro lado, e que Deus falou que se nós deixássemos ele nos abandonaria. E vocês estão querendo fazer o que Coré fez? Aí eles disseram: não. É engano de vocês. Esse altar é para ser testemunha entre nós e vocês, de que nós vamos servir ao mesmo Deus. Esse altar foi levantado como testemunha para amanhã os nossos filhos se levantarem e os outros disserem assim: não, foi feita uma aliança, foi feito um acordo de que todos nós podemos voltar aquém do Jordão ou da além do Jordão e adorarmos ao Senhor. Aí eles disseram: ainda bem. Aí se alegraram, né? Foi uma festa só. Quando os crentes se juntam, meu Jesus, é muita bênção, né? Aí a Bíblia diz que eles voltaram e disseram para as 9 tribos e meia que haviam ficado, e disseram: não, eles estão certos, eles fizeram aliança e daqui para frente eles vão servir ao Senhor. Capítulo número 23, Josué chama todo o povo, os sacerdotes, os juízes, e diz: olha, vocês lembram que Deus abençoou-nos? Deus nos abençoou, nos deu terra, e as terras que Deus nos deu, vocês já ocuparam. Há algumas partes que Deus entregou para vocês, e essas partes estão ocupadas com outros povos. Vocês têm que expulsar esse povo e ocupar a terra que Deus prometeu para vocês. Lembre-se de uma coisa: tudo quanto o Senhor prometeu, o Senhor fez, Ele cumpriu. E Ele disse: olha, logo eu vou partir, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: todas as promessas que Deus fez já se cumpriu. Todas as promessas que Ele fez é uma realidade para nós. Nada falta. Que Deus tremendo, né? Ele cumpre e promete aquilo que Ele cumpre. Josué capítulo 24. Aí a Bíblia diz que mais uma vez Josué reúne o povo, chama todo o povo e começa contando para eles: olha, Deus nos tirou lá daquém do Jordão, Ele foi com os nossos pais, Ele prometeu aos nossos pais dar essa terra. Os nossos pais eram idólatras lá do outro lado, daquém do rio, né? Deus tirou Abraão, trouxe para aqui, fez promessa a Abraão, fez promessa para Isaac, fez promessa para Jacó, e agora Ele cumpriu a promessa. Mas eu tenho uma pergunta para vocês: vocês prometem servir a Deus? Vocês prometem permanecer fiel ao Senhor? Porque eu e a minha casa, dizia Josué, serviremos ao Senhor. Mas e vocês? E eles disseram: nós também serviremos ao Senhor. Olha, vocês têm que ter certeza disso que vocês estão escolhendo. Por quê? Porque vocês sabem, se vocês deixarem de servir ao Senhor, o mal que vai vir sobre vocês. Não, nós vamos servir ao Senhor. E a Bíblia diz que Josué faz um altar, faz uma pedra ali, um altar, né, para consagrar mais uma vez esta aliança de jamais abandonarmos ao Senhor. Vez ou outra eu encontro pessoas dizendo: irmão, eu deu vontade de desanimar e deu vontade de parar. Eu nunca tive vontade de parar da caminhada de cristão, não. Eu nunca me deu vontade de eu desistir de ser crente, não. Eu nunca tive vontade de desistir de Jesus, não. Ou, eu não sei o que é essa vontade, seriamente, viu? Mas tem gente que serve a Jesus hoje, amanhã está fora, serve de novo, amanhã está fora. Eu conheci umas pessoas aí, irmão, que era crente em janeiro, no final do ano, né? Dezembro, aliás, né? Quando era romper do ano, a pessoa ia para a igreja, rompia ano na igreja, com medo de Jesus vir à meia-noite, era crente. Fevereiro se desviava por causa do carnaval, março era crente, e junho se desviava por causa do forró, por causa do São João. Lá no norte era assim, né? Tem muita gente que até hoje é assim. Eu não sei, sabe, irmão, eu não sei viver no mundo, eu não sei viver uma vida sem ser crente, eu não sei viver uma vida sem servir a Deus. Muito bem, termina o livro de Josué dizendo que Josué morreu. Depois que Josué morre, também morre Eleazar. Os ossos de José, que ele pediu para trazer do Egito, foi sepultado agora dentro de Canaã.
E que benção, né? Chegamos finalmente ao livro de Lucas, capítulo de número 3. Capítulo 3 de Lucas começa falando que João Batista, ele cresce, né? Agora ele está no deserto da Judéia pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia diz que ele era durão nas palavras dele, tá? Ele enfrentava todos e dizia: ó, raça de víboras, suas serpentes, vocês estão fugindo aí da ira de Deus, pensando que vocês têm que dar frutos dignos de arrependimento. João Batista, vou falar uma coisa para vocês aqui para nós, vem cá. João Batista não teria oportunidade nos Gideões missionários da última hora. João Batista não teria oportunidade em muitas das igrejas que temos por aí. Por quê? Porque João Batista pregava aquilo que o povo precisava ouvir. E algumas igrejas e alguns pregadores pregam o que as pessoas gostam de ouvir. As pessoas que iam até João Batista saíam de lá revoltadas, saíam de lá nervosos, saíam de lá chorando. Sabia? Mas a gente vai para a igreja, tem algum pregador aí que são mais palhaços do que pastor. No lugar da gente sair da igreja chorando por causa do impacto da mensagem, a pessoa sai sorrindo. Sorrindo. Sabe? Tem pregadores aí que estão fazendo da igreja show. E conta só piada em cima do público. Tem um aí do cabelo todo branco aí que conta mais piada do que tudo. Faz o povo sorrir. Eu quero ver, trazer mensagem onde o povo chore, onde haja arrependimento. Sabe por que o povo estava lá sendo batizado? Porque havia arrependimento. Havia arrependimento. A Bíblia diz aí que ele enfrenta aí o rei, né? E diz: ô Herodes, não é lícito você estar possuindo a mulher do teu irmão, né? E a Bíblia diz que com isso Herodes manda prendê-lo, né? Mas lá na frente, né? Aí a Bíblia diz agora que Jesus vai até o deserto da Judéia e lá ele é batizado por João. Terminando o texto aí, diz que Jesus, quando ele foi batizado, os céus se abriu, ele estava orando, os céus se abriu, o Espírito Santo vem com uma forma corpórea de uma pomba sobre ele, os céus se abrem e ele ouve uma voz, o povo que estava lá, ouviu uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Aí daí para frente começa contando a genealogia de Jesus. Jesus, filho de José, marido de Maria. José era filho de fulano, fulano era filho de fulano. Aí vai trazendo a linhagem até chegar em Adão, fulano filho de Adão e Adão filho de Deus. Terminando aí o capítulo de número 3 de Lucas. Vale a pena ler 2 capítulos desses que nós lemos hoje. Livro de Josué. Reafirme o seu desejo, reafirme o seu pacto com Deus, de servi-lo. Aliás, na igreja de Rolinés, essa semana, vai começar na quinta-feira uma nova campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a sua casa? E a sua família serve ao Senhor? Está na hora de começar a servir. Grande abraço a todos. Amanhã temos mais.